Carta encíclica Pascendi Dominici Gregis, do Sumo Pontífice Pio X, aos patriarcas, primases, arcebispos, bispos e outros ordinários em paz e comunhão com a Sé Apostólica. Sobre as doutrinas modernistas. Veneráveis irmãos, saúde e bênção apostólica. Introdução. A missão que nos foi divinamente confiada de apacentar o rebanho do Senhor entre os principais deveres impostos por Cristo, conta o de guardar com todo o desvelo o depósito da fé transmitida aos santos, repudiando as profanas novidades de palavras e as oposições de uma ciência enganadora. E, na verdade, esta providência do Supremo Pastor foi em todo o tempo necessária à Igreja Católica. Porquanto, devido ao inimigo do gênero humano, nunca faltaram homens de perverso dizer, Atos 20 e 30, vanílocos e sedutores, Tito 1:10, que caídos eles em erro, arrastam os mais ao erro, 2 Timóteo 3:13. Contudo, há mister confessar que nestes últimos tempos cresceu sobremaneira o número dos inimigos da cruz de Cristo, os quais, com artifícios de todo ardilosos, se esforçam por baldar a virtude vivificante da Igreja e solapar pelos alicerces, se dado lhes fosse, o mesmo reino de Jesus Cristo. Por isso, já não nos é lícito calar para não parecer faltarmos ao nosso santíssimo dever e para que se nos não acuse de descuido de nossa obrigação, a benignidade de que, na esperança de melhores disposições, até agora usamos. E o que exige que sem demora falemos é, antes de tudo, que os faustores do erro já não devem ser procurados entre inimigos declarados, mas, o que é muito para sentir e recear, se ocultam no próprio seio da Igreja, tornando-se destarte, tanto mais nocivos quanto menos percebidos. Aludimos, veneráveis irmãos, a muitos membros do laicato católico e também, coisa ainda mais, para lastimar, a não poucos do clero, que fingindo amor à Igreja e sem nenhum sólido conhecimento de filosofia e teologia, mas embebidos antes das teorias envenenadas dos inimigos da Igreja, blasonam, postergando todo o comedimento de reformadores da mesma Igreja, e cerrando ousadamente fileiras, se atirando sobre tudo o que há de mais santo na obra de Cristo, sem pouparem sequer a mesma pessoa do Divino Redentor, que com audácia sacrílega rebaixam a craveira de um puro e simples homem. Pasmem, embora homens de tal casta, que nós os ponhamos no número dos inimigos da Igreja. Não poderá, porém, pasmar, com razão, quem quer que, postas de lado as intenções de que só Deus é juiz, se aplique a examinar as doutrinas e o modo de falar e de agir de que lançam eles mão. Não se afastará, portanto, da verdade quem os tiver como os mais perigosos inimigos da Igreja. Estes, em verdade, como dissemos, não já fora, mas dentro da Igreja, tramam seus perniciosos conselhos, e por isso, é por assim dizer nas próprias veias e entranhas dela que se acha o perigo, tanto mais ruinoso, quanto mais intimamente eles a conhecem. Além de que, não sobre as ramagens e os brotos, mas sobre as mesmas raízes que são a fé e suas fibras mais vitais, é que meneiam eles o machado. Batida, pois, esta raiz da imortalidade, continuam a derramar o vírus por toda a árvore, de sorte que coisa alguma poupam da verdade católica. Nenhuma verdade há que não intentem contaminar. E ainda vão mais longe, pois pondo em obra os sem números de seus maléficos ardis, não há quem os vença em manhas e astúcias, porquanto fazem promiscuamente o papel, ora de racionalistas, ora de católicos, e isto com tal dissimulação que arrastam sem dificuldade ao erro qualquer incauto.
E sendo ousados como os que mais o são, não há consequências de que se amedrontem e que não aceitem com obstinação e sem escrúpulos. Acrescente-se-lhes ainda, coisa aptíssima para enganar o ânimo alheio, uma operosidade incansável, uma assídua e vigorosa aplicação a todo o ramo de estudos, e o mais das vezes a fama de uma vida austera. Finalmente, e é isto que faz desvanecer toda esperança de cura, pelas suas mesmas doutrinas são formadas numa escola de desprezo a toda autoridade e a todo freio. E confiados em uma consciência falsa, persuadem-se de que é amor de verdade, o que não passa de soberba e obstinação. Na verdade, por algum tempo, esperamos reconduzi-los a melhores sentimentos e, para este fim, a princípio os tratamos com brandura, em seguida com severidade e, finalmente, bem a contragosto, servimos-nos de penas públicas. Mas vós bem sabeis, veneráveis irmãos, como tudo foi debalde. Pareceram por momento curvar a fronte, para depois reerguê-la com maior altivez. Poderíamos talvez ainda deixar isto desapercebido, se tratasse somente deles. Trata-se, porém, das garantias do nome católico. Há, pois, mister quebrar o silêncio, que ora seria culpável, para tornar bem conhecidas à Igreja esses homens tão mal disfarçados. E visto que os modernistas, tal é o nome com que vulgarmente e com razão são chamados, com astuciosíssimo engano, costumam apresentar suas doutrinas não coordenadas e juntas como um todo, mas dispersas e como separadas umas das outras, a fim de serem tidos por duvidosos e incertos, ao passo que, de fato, estão firmes e constantes. Convém, veneráveis irmãos, primeiro exibirmos aqui as mesmas doutrinas em um só quadro e mostrar-lhes o nexo com que formam entre si um só corpo, para depois indagarmos as causas dos erros e prescrevermos os remédios para debelar-lhes os efeitos perniciosos. Primeira parte. Exposição do sistema e sua divisão. E para procedermos com ordem em tão abstrusa matéria, convém notar que cada modernista representa e quase compendia em si muitos personagens, isto é, o de filósofo, o de crente, o de teólogo, o de historiador, o de crítico, o de apologista, o de reformador, os quais personagens todos, um por um, cumpre bem, os distingue todo aquele que quiser devidamente conhecer o seu sistema e penetrar nos princípios e nas consequências das suas doutrinas. O modernista filósofo. Começando pelo filósofo, cumpre saber que todo o fundamento da filosofia religiosa dos modernistas assenta sobre a doutrina, que chamamos agnosticismo. Por força dessa doutrina, a razão humana fica inteiramente reduzida à consideração dos fenômenos, isto é, só das coisas perceptíveis e pelo modo como são perceptíveis. Nem tem ela direito nem aptidão para transpor estes limites. E daí segue que não é dado à razão elevar-se a Deus, nem conceder-lhe a existência, nem mesmo por intermédio dos seres visíveis. Segue-se, portanto, que Deus não pode ser, de maneira alguma, objeto direto da ciência. E também com relação à história, não pode servir de assunto histórico. Postas estas premissas, todos percebem com clareza qual não deve ser a sorte da teologia natural, dos motivos de credibilidade, da revelação externa. Tudo isso os modernistas rejeitam e atribuem ao intelectualismo, que chamam ridículo sistema, morto já há muito tempo. Nem os abala ter a Igreja condenado formalmente erros tão monstruosos. Pois que, de fato, o Concílio Vaticano I assim definiu. Se alguém disser que o Deus único e verdadeiro, Criador e Senhor nosso, por meio das coisas criadas, não pode ser conhecido com certeza pela luz natural da razão humana, seja anátema. De Revel, Cano 1. E também,
Se alguém disser que não é possível ou não convém que por divina revelação seja o homem instruído acerca de Deus e do culto que lhe é devido, seja anátema. Ibid. Cânon 2. E, finalmente, se alguém disser que a divina revelação não pode tornar-se crível por manifestações externas e que por isto os homens não devem ser movidos à fé, senão exclusivamente pela interna experiência ou inspiração privada, seja anátema. Defide Cânon 3. De que modo, porém, os modernistas passam do agnosticismo, que é puro estado de ignorância, para o ateísmo científico e histórico, que, ao contrário, é estado de positiva negação, e por isso, com que lógica, do não saber se Deus interveio ou não na história do gênero humano, passam a tudo explicar na mesma história, pondo Deus de parte, como se na realidade não tivesse intervindo quem o souber que o explique. Há, entretanto, para eles uma coisa fixa e determinada, que é o dever, ser ateia, a ciência, a par da história, em cujas raias não haja lugar senão para os fenômenos, repelido de uma vez Deus e tudo o que é divino. E dessa absurdíssima doutrina, ver-se-á dentro em pouco que coisas seremos obrigados a deduzir a respeito da augusta pessoa de Cristo, dos mistérios e da sua vida e morte, da sua ressurreição e ascensão ao céu. Este agnosticismo, porém, na doutrina dos modernistas, não constitui senão a parte negativa. A positiva acha-se toda na imanência vital. Eis aqui o modo como eles passam de uma parte à outra. A religião, quer a natural, quer a sobrenatural, é mister seja explicada como qualquer outro fato. Ora, destruída a teologia natural, impedido o acesso à revelação, ao rejeitar os motivos de credibilidade, é claro que se não pode procurar fora do homem esta explicação. Deve-se, pois, procurar no mesmo homem. E visto que a religião não é de fato senão uma forma da vida, a sua explicação se deve achar mesmo na vida do homem. Daqui procede o princípio da imanência religiosa. Demais, a primeira moção, por assim dizer, de todo fenômeno vital, deve sempre ser atribuída a uma necessidade. Os primórdios, porém, falando mais especialmente da vida, devem ser atribuídos a um movimento do coração que se chama sentimento. Por conseguinte, como objeto da religião é Deus, devemos concluir que a fé, princípio e base de toda religião, se deve fundar em um sentimento, nascido da necessidade da divindade. Esta necessidade das causas divinas, não se fazendo sentir no homem, senão em certa e especiais circunstâncias, não pode de per si pertencer ao âmbito da consciência. Oculta-se, porém, primeiro abaixo da consciência, ou, como dizem com vocábulo tirado da filosofia moderna, na subconsciência, onde a sua raiz fica também oculta e incompreensível. Se alguém, contudo, lhes perguntar de que modo essa necessidade da divindade, que o homem sente em si mesmo, torna-se religião, será esta a resposta dos modernistas. A ciência e a história, dizem eles, acham-se fechadas entre dois termos. Um externo, que é o mundo visível, outro interno, que é a consciência. Chegados a um ou outro destes dois termos, não se pode ir mais adiante. Além destes dois limites, acha-se o incognoscível. Diante deste incognoscível, seja que ele se ache fora do homem e fora de todas as coisas visíveis, seja que ele se ache oculto na subconsciência do homem, a necessidade de um quê divino, sem nenhum ato prévio da inteligência, como quer o fideísmo, gera no ânimo já inclinado a um certo sentimento particular, e este, seja como objeto, seja como causa interna, tem envolvido em si a mesma realidade divina, e assim, de certa maneira, une o homem com Deus. É precisamente a este sentimento que os modernistas dão o nome de fé, e têm-no como princípio de religião. Nem acaba aí o filosofar, ou melhor,
o desatinar desses homens. Pois, nesse mesmo sentimento, eles não encontram unicamente a fé, mas com a fé, e na mesma fé, do modo como a entendem, sustentam que também se acha revelação. E que é o que mais se pode exigir para a revelação? Já não será talvez revelação, ou pelo menos princípio de revelação, aquele sentimento religioso que se manifesta na consciência? Ou também o mesmo Deus a manifestar-se às almas, embora um tanto confusamente, no mesmo sentimento religioso? Eles ainda acrescentam mais, dizendo que, sendo Deus ao mesmo tempo objeto e causa da fé, essa revelação é de Deus como objeto e também provém de Deus como causa, isto é, tem a Deus ao mesmo tempo como revelante e revelado. Segue-se daqui, veneráveis irmãos, a absurda afirmação dos modernistas, segundo a qual toda religião, sob diversos aspectos, é igualmente natural e sobrenatural. Segue-se daqui a promíscua significação que dão aos termos consciente e revelação. Daqui a lei que dá à consciência religiosa, a par com a revelação, como regra universal, a qual todos se devem sujeitar, inclusive a própria autoridade da Igreja, seja quando ensina, seja quando legisla, em matéria de culto ou disciplina. Entretanto, em todo esse processo donde, segundo os modernistas, resultam a fé e a revelação, deve atender-se principalmente a uma coisa de não pequena importância, pelas consequências histórico-críticas que daí fazem derivar. Aquele incognoscível de que falam não se apresenta à fé como que nu e isolado, mas, ao contrário, intimamente unido a algum fenômeno que, embora pertença ao campo da ciência ou da história, assim mesmo, de certo modo, transpõe os seus limites. Este fenômeno poderá ser um fato qualquer da natureza, contendo em si algum quê de misterioso, ou poderá também ser um homem cujo talento, cujos atos, cujas palavras parecem nada ter de comum com as leis ordinárias da história. A fé, pois, atraída pelo incognoscível, unido ao fenômeno, apodera-se de todo o mesmo fenômeno e, de certo modo, penetra da sua vida, donde se seguem duas coisas. A primeira é uma certa transfiguração do fenômeno, por uma espécie de elevação das suas próprias condições, que o torna mais apto, qual matéria, para receber o divino. A segunda é uma certa desfiguração, resultante de que, tendo a fé subtraído ao fenômeno os seus adjuntos de tempo e de lugar, facilmente lhe atribui aquilo que em realidade não tem. O que particularmente se dá em se tratando dos fenômenos de antigas datas, e isto tanto mais quanto mais remotas são elas. Destes dois pressupostos, os modernistas deduzem outros tantos cânones que, unidos a um terceiro, já deduzido, de agnosticismos, constituem a base da crítica histórica. Esclareçamos o fato com um exemplo tirado da pessoa de Jesus Cristo. Na pessoa de Cristo, dizem, a ciência e a história não acham mais do que um homem. Portanto, em virtude do primeiro cânon, deduzido do agnosticismo, da história dessa pessoa se deve riscar tudo o que se sabe divino. Ainda mais, por força do segundo cânon, a pessoa histórica de Jesus Cristo foi transfigurada pela fé. Logo convém despojá-la de tudo o que a eleva acima das condições históricas. Finalmente, a mesma foi desfigurada pela fé em virtude do terceiro cânon. Logo se devem remover dela as falas, as ações, tudo enfim que não corresponde ao seu caráter, condição e educação, lugar e tempo em que viveu. É em verdade estranho tal modo de raciocinar. Contudo, é esta a crítica dos modernistas. O sentimento religioso, que por imanência vital surge dos esconderijos da subconsciência, é, pois, o germen de toda a religião e a razão de tudo o que tem havido e haverá ainda em qualquer religião. Este mesmo sentimento rudimentar,
e quase informe a princípio, pouco a pouco, sob o influxo do misterioso princípio que lhe deu origem, tem-se ido aperfeiçoando, a par com o progresso da vida humana, da qual, como já ficou dito, é uma forma. Temos, pois, assim a origem de toda religião, até mesmo da sobrenatural, e estas não passam de meras explicações do sentimento religioso. Nem se pense que a católica é excetuada, está no mesmo nível das outras, pois não nasceu senão pelo processo de imanência vital na consciência de Cristo, homem de natureza extremamente privilegiada, como o outro não houve nem haverá. Fica-se pasmo em se ouvindo afirmações tão audaciosas e sacrílegas. Entretanto, veneráveis irmãos, não é esta linguagem usada temerariamente só pelos incrédulos. Homens católicos, até muitos sacerdotes, afirmaram essas coisas publicamente, e com delírios tais se vangloriam de reformar a Igreja. Já não se trata aqui do velho erro que a natureza humana atribuía um quase direito à ordem sobrenatural. Vai-se muito mais longe ainda. Chega-se até a afirmar que a nossa santíssima religião, no homem Jesus Cristo, assim como em nós, é fruto inteiramente espontâneo da natureza. Nada pode vir mais a propósito para dar cabo de toda a ordem sobrenatural. Por isto, com suma razão, o Concílio Vaticano I definiu: se alguém disser que o homem não pode ser por Deus elevado a conhecimento e perfeição, que supere as forças da natureza, mas por si mesmo pode e deve, com incessante progresso, chegar finalmente a possuir toda a verdade e todo o bem, seja anátema. De Revel, Cânon 3. Até agora, porém, veneráveis irmãos, não lhes vimos dar nenhum lugar à ação da inteligência. Contudo, segundo as doutrinas dos modernistas, tem ela também a sua parte no ato de fé. Vejamos como. Naquele sentimento, dizem, de que tantas vezes já se tem falado, precisamente porque é sentimento e não é conhecimento, Deus de fato se apresenta ao homem, mas de modo tão confuso que em nada ou mal se distingue deste mesmo crente. Faz-se, pois, mister lançar algum raio de luz sobre aquele sentimento, de maneira que Deus se apresente fora e distinto do crente. Ora, isto é obra da inteligência, a qual somente cabe ao pensar e o analisar, e por meio da qual o homem a princípio traduz em representações mentais os fenômenos de vida que nele aparecem, e depois os manifesta com expressões verbais. Segue-se daí esta vulgar expressão dos modernistas: o homem religioso deve pensar a sua fé. Sobrevindo, pois, a inteligência ao sentimento, inclina-se sobre este, elabora o todo, a modo de um pintor que ilumina e reanima os traços de um quadro estragado pelo tempo. O paralelo é de um dos mestres do modernismo. Neste trabalho, a inteligência procede de dois modos. Primeiro, por um ato natural e espontâneo, exprimindo a sua noção de uma proposição simples e vulgar. Depois, com reflexão e penetração mais íntima. Ou, como dizem, elaborando o seu pensamento, exprime o que pensou com proposições secundárias. Se forem finalmente sancionadas pelo Supremo Magistério da Igreja, constituirão o dogma. Assim, pois, na doutrina dos modernistas, chegamos a um dos pontos mais importantes, que é a origem e mesmo a natureza do dogma. A origem do dogma põe-na eles, pois, naquelas primitivas fórmulas simples que, debaixo de certo aspecto, devem considerar-se como essenciais à fé, pois que a revelação, para ser verdadeiramente tal, requer uma clara aparição de Deus na consciência. O mesmo dogma, porém, ao que parece, é propriamente constituído pelas fórmulas secundárias. Mas, para bem se conhecer a natureza do dogma, é preciso primeiro indagar que relações há entre as fórmulas religiosas e o sentimento religioso. Não haverá dificuldade em o compreender para quem já tiver como certo que essas fórmulas não têm outro fim senão o de facilitarem ao crente um modo de dar razão à própria fé. De sorte que essas fórmulas
são como que umas intermediárias entre o crente e a sua fé. Com relação à fé, são expressões inadequadas do seu objeto e pelos modernistas se denominam símbolos. Com relação ao crente, reduzem-se a meros instrumentos. Não é, portanto, de nenhum modo lícito afirmar que elas exprimem uma verdade absoluta. Portanto, como símbolos, são meras imagens da verdade e, portanto, devem adaptar-se ao sentimento religioso, enquanto este se refere ao homem. Como instrumentos, são veículos de verdade e, assim, por sua vez, devem adaptar-se ao homem, enquanto se refere ao sentimento religioso. E, pois que este sentimento tem por objeto o absoluto, apresenta infinitos aspectos dos quais pode aparecer, hoje um, amanhã outro, e da mesma sorte como aquele que crê, pode passar por essas e aquelas condições, segue-se que também as fórmulas, que chamamos dogmas, devem estar sujeitas a iguais vicissitudes, e por isso também a variarem. Assim, pois, temos o caminho aberto à íntima evolução do dogma. Eis aí um acervo de sofismas, que subvertem e destroem toda a religião. Ousadamente afirmam os modernistas, e isto mesmo se conclui das suas doutrinas, que os dogmas não somente podem, mas positivamente devem evoluir e mudar-se. De fato, entre os pontos principais da sua doutrina, contam também este, que deduzem da imanência vital as fórmulas religiosas, para que realmente sejam tais e não só meras especulações da inteligência, precisam ser vitais e viver da mesma vida do sentimento religioso. Daí, porém, não se deve concluir que estas fórmulas, particularmente se forem só imaginárias, sejam formadas a bem deste mesmo sentimento religioso. Porquanto, nada importa sua origem, nem o seu número, nem a sua qualidade. Segue-se, porém, que o sentimento religioso, embora modificando-as, se houver mister, as torna vitais e fá-las viver de sua própria vida. Em outros termos, é preciso a fórmula primitiva seja aceita e confirmada pelo coração, e que a subsequente elaboração das fórmulas secundárias seja feita sob a direção do coração. Procede daí que tais fórmulas, para serem vitais, hão de ser e ficar adaptadas tanto à fé quanto ao crente. Pelo que, se por qualquer motivo cessar esta adaptação, perdem sua primitiva significação e devem ser mudadas. Ora, sendo assim imutável o valor e a sorte das fórmulas dogmáticas, não é de admirar que os modernistas tanto as escarneçam e desprezem, e que, por conseguinte, só reconheçam e exaltem o sentimento e a vida religiosa. Por isso, com o maior atrevimento criticam a Igreja, acusando-a de caminhar fora da estrada e de não saber distinguir entre o sentido material das fórmulas e sua significação religiosa e moral. E ainda mais, agarram-se obstinadamente, mas em vão, a fórmulas falhas de sentido, de deixar a própria religião rolar no abismo. Cegos, na verdade, a conduzirem outros cegos, são esses homens que, inchados de orgulhosa ciência, deliram a ponto de perverter o conceito de verdade e o genuíno conceito religioso, divulgando um novo sistema, com o qual, arrastados por desenfreada mania de novidades, não procuram a verdade, onde certamente se acha, e, desprezando as santas e apostólicas tradições, apegam-se a doutrinas ocas, fúteis, incertas, reprovadas pela Igreja, com as quais homens estultíssimos julgam fortalecer e sustentar a verdade. Gregório XVI, encíclica Singulare Nos, 7/7 de 1834. Assim, veneráveis irmãos, pensa o modernista como filósofo.